E aí, como eu falei para vocês, os esquadros eles são formados por dois triângulos retângulos, né, onde que é esse aqui, é um triângulo que tem um ângulo de 90 e dois ângulos de 45, né? As medidas desse lado são igual à medida desse lado. Um triângulo isósceles, dois ângulos de 45 e um ângulo de 90. O outro esquadro tem um ângulo de 90, um ângulo de 30 e um ângulo de 60 graus. Então, são dois triângulos retângulos. E como é que a gente sabe que um esquadro é par do outro? É o seguinte, você pega o cateto, ou seja, um dos lados que não é a hipotenusa do esquadro de 30, 60, ele tem que ter a mesma medida da hipotenusa do esquadro de 45. Estou considerando que todo mundo sabe que num triângulo retângulo, esses lados a gente chama de cateto e o lado inclinado a gente chama, ou melhor, posso dizer até assim, o lado oposto ao ângulo de 90, a gente chama de hipotenusa. Tá? Então, a hipotenusa do triângulo de 45 tem a mesma medida do cateto maior do triângulo 30-60. E para que serve os esquadros? Os esquadros, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes daqui a pouco, ele serve para traçar linhas paralelas, perpendiculares e linhas com as medidas dos ângulos dos esquadros ou uma combinação entre eles. Ou seja, 30, 60, 90, 45, ou 30 mais 60, ou 30 mais 90, 45 mais 60, e por aí vai, tá? E o compasso, vamos falar do compasso. O compasso é um instrumento que serve para traçar arcos e circunferências, né? Aqui eu tenho dois exemplos, ó. Tem esse aqui. Acho que eu vou continuar colocando aqui na folha azul que fica melhor o contraste. Esse aqui e esse aqui. Então, são dois compassos, certo? Esse aqui é um compasso que tem um tamanho maior, tá? Não, porque geralmente você acha esse compasso em dois tamanhos. Um pequenininho, que é mais ou menos assim, e esse maior. Também você pode achar o compasso em vários materiais. De modo geral, o compasso é um instrumento que serve para traçar arcos e círculos, e ele tem uma ponta, que a gente chama de ponta seca, que é essa ponta que tem também essa parte, que é a parte que a gente usa para segurar o compasso. Quando a gente vai traçar um arco ou um círculo, a gente fixa a ponta seca no papel e aí a gente traça o círculo, não segurando na perna do compasso, não. A gente segura aqui, nesse local aqui, ó, que é apropriado para segurar. Tá vendo? Aí a gente fixa no papel e gira, certo? Por isso que quando eu peço, primeiro eu peço de metal, porque ele é mais pesado, e aí não vai escapar do papel com tanta facilidade quanto um compasso de plástico. Outra coisa é que a precisão também é indiscutível, né? Um compasso de plástico não tem precisão nenhuma. E uma outra coisa é essa ponta seca. Ela tem que ser afiada, porque tem uns compassos, mesmo de metal, que a ponta é arredondada. O fato da ponta ser arredondada facilita ela escorregar do papel e você, com isso, assim, não acertar o seu desenho. Você vai errar muitas vezes, vai comprometer o acabamento do seu desenho. Esse outro esquadro aqui,
ele tem uma diferença. Ele tem também uma ponta igual àquela do outro, mas tem esse adaptador que você pode adaptar a sua lapiseira. Se você não quiser, por exemplo, colocar o grafite. Vou mostrar para vocês. É a mesma coisa, né? Não tem problema nenhum. Quem quiser fazer isso, botar lapiseira 0,5, se tiver um compasso desse. Qual foi o compasso que vocês compraram, né? Ó, estão vendo que eu encaixei um grafite 0,5 comum aqui no esquadro. Então, ó, eu vou fixar e eu vou aproveitar para dar um conselho para vocês. Por baixo da folha branca, coloca uma outra folha branca, uma outra folha, para aumentar o atrito e diminuir a possibilidade de escorregar a ponta, tá? Porque quando você acha que a ponta vai escorregar, qual é a sua tendência? É colocar mais força aqui. E aí o que vai acabar acontecendo? Vai furar o papel. Isso não pode acontecer, tá? Então a gente fixa aqui a ponta seca, pega aqui no local apropriado e aí a gente traça uma circunferência, certo? Estou tentando traçar forte, não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo que eu estou pegando só aqui no local que é para pegar. Eu não estou pegando aqui na perna do compasso, não. Se você pegar aqui, você pode fechar o compasso, abrir o compasso, e tem certas construções, como os polígonos, ou tangência e concordância, as construções relativas a esse assunto, que são construções mais melindrosas, e aí a gente tem que ter o maior cuidado na hora de manusear o compasso, porque senão realmente você não consegue o resultado esperado. Entenderam como é que usa o compasso? O escalímetro. Eu pedi a vocês, tem que ser o escalímetro número 1, tá? Como é que eu sei qual é o escalímetro número 1? É o que tem as escalas 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Esse é o escalímetro número 1, que é o que eu pedi para vocês comprar, tá certo? Bom, e para que serve o escalímetro? É o seguinte, a gente vai ver quando for estudar a escala que nem todos os objetos eles podem ser representados do tamanho que eles são na realidade. Por exemplo, se você for representar uma casa, você vai precisar de qual tamanho de papel para desenhar essa casa nas medidas reais? Ou se você for representar uma cadeira, né? Então, para que fique fácil de ser entendido, né? Porque, na verdade, para que existem as normas de técnicas de representação? Para que se estabeleça alguns padrões e que todo mundo represente cada coisa, né, seja objeto, seja edificação, dentro de determinados padrões, para que seja facilmente compreendido por todos. Né? É para isso que servem as normas, para padronizar. Então, do mesmo jeito que existem formatos de papel, como eu falei para vocês, a gente vai usar o A4, quando a gente estava no presencial, pedia também o A3, e também tem o formato A2, e o A1 e o A0, né? Então, para ser usada, né, nesses desenhos técnicos, né? Existem outros padrões para utilização de papel em outras coisas que outras medidas são padronizadas. A gente está falando aqui as normas técnicas. Bom, e também tem as escalas que são aceitas na norma. Por exemplo, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, essas que estão no escalão, né? Mas o que é escala?
como nem tudo pode ser representado do tamanho que é na realidade, você precisa ampliar ou reduzir aquele objeto de modo que fique compreensível. Você não pode ampliar ou reduzir de qualquer maneira. Você tem que ampliar ou reduzir todas as medidas, para que aquela representação seja fiel ao objeto, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho um quadrado de lado 2 e eu quero desenhar esse quadrado na escala 2:1, por exemplo, eu vou multiplicar todas as medidas desse quadrado por 2. Então, eu vou ter um quadrado de lado 4. Isso aí seria uma escala de ampliação. Ou seja, escala é aquele fator de escala. É o fator que eu tenho que multiplicar a medida real para que eu obtenha uma medida ampliada. Ou o fator que eu tenho que multiplicar a medida real para que eu tenha uma medida reduzida. Por exemplo, na escala 1:2, né, eu multiplico por meio, então eu vou obter um quadrado de lado 1. Então, esse quadrado de lado 1 tem uma medida menor do que a medida real, que seria o de lado 2, e o quadrado de lado 4 tem uma medida maior. O quadrado de lado 1 foi reduzido e o de lado 4 foi ampliado. Então, isso seria a escala. Ah, então quer dizer que tudo que eu for desenhar, eu vou ter que multiplicar todas as medidas por alguma coisa? Exatamente. Aí o que que alguém fez? Alguém moldou uma peça plástica ou metálica, tem escalimento de metal, e aí foi fazer essas contas e calculou quanto mede a unidade em cada escala. E já marcou aqui, se vocês observarem o escalimento de vocês, uma unidade na escala 1:125 é menor do que uma unidade na escala de 1:25. Tá? Isso a gente vai ver bem direitinho na aula de escala. Só estou querendo fornecer para vocês uma noção do que é escala e para que serve o escalímetro. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um projeto e aí você vai fazer o seu projeto de um móvel na escala de 1:20. Aí você tem lá 3 unidades. Aí, ao invés de você multiplicar pelo fator de escala, você vem aqui no escalímetro na escala de 1:20, vê quantos são 3 unidades, 1, 2, 3 e marca, certo? Então, o uso do escalímetro facilita muito a vida. Um outro uso é o seguinte, por exemplo, quando eu trabalhava no escritório de engenharia, se imprimia, a gente fazia todos os projetos no computador. E aí a gente tem que imprimir pelo menos uma vez para conferir todas as medidas, ver se tudo está certo. Como é que se confere as medidas? Você sabe, por exemplo, que está na escala de 1:100, que é a escala das retificações, é uma escala de 1:100 geralmente. E aí você pega o escalímetro na de 1:100 e vai medir as unidades. Por exemplo, se ali está dizendo que tem 3 metros, e aí você coloca o escalímetro na escala de 1:100, se tiver 3 unidades, é para ter aquele tamanho. Então, serve para também conferir as medidas. Tá? Ó, vou mostrar para vocês aquela figurinha que eu já tinha mostrado a aula passada. E aqui a gente diz que a gente tem um esquadro de 45. Aqui. Esse aqui, em 2 ângulos de 45. E
um ângulo de 30, um de 60 e um de 90, certo? E quais são esses ângulos, né? Esse aqui é 30, como essa figura não está colorida, eu estou dando uma ênfase aqui. Esse aqui é o ângulo de 60 e aqui o ângulo de 90. Aqui no esquadro de 45 graus, a gente tem dois ângulos de 45 e um ângulo de 90 graus. Só para lembrar para vocês, então, aqui é o esquema dos esquadros. Então, nós podemos ver o quê? Que a gente pode traçar retas paralelas ou retas perpendiculares. Bom, e como é que a gente faz isso? Vamos fazer aqui os esquadros. Vamos supor que eu tenha uma reta verde aqui, azul. E eu quero traçar uma reta paralela a essa. Como é que eu faço? É o seguinte. Eu vou colocar um esquadro na direção da reta que eu quero repetir, né? Ou seja, se eu quero traçar uma reta paralela a uma outra reta, o que eu quero fazer, na verdade? Eu quero repetir a direção dessa reta. Eu quero traçar uma outra reta a uma distância dela, mas que tenha a mesma direção. Então, eu coloco um esquadro em cima dessa reta que eu quero repetir a direção. E o outro, ele vai servir para quê? Ele vai chegar aqui, ó, prendendo esse esquadro para garantir, como se fosse um trilho, para garantir que ele vai andar no trilho e a reta que eu for desenhar aqui terá a mesma direção da reta azul. E aí eu posso traçar quantas eu quiser, certo? Inclusive para baixo também. Então é assim, eu coloco um esquadro na direção da reta que eu quero repetir, no caso da paralela, e o outro serve para garantir que o esquadro vai andar na direção que eu quero repetir. Certo? Se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, me avisem, tá? Eu não estou vendo o chat. E que no caso de eu querer traçar uma perpendicular, como é que eu faço? Aí eu pergunto, perpendicular a quem? A essa reta azul. Se é perpendicular a essa reta azul, a reta azul é minha referência. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um esquadro em cima da minha referência e o outro eu vou encaixar nele. Agora, encaixar de que forma? O ângulo de 90. Por quê? Porque eu quero traçar um perpendicular. Aí, no caso, eu encaixei aqui, ó. Esse é o ângulo de 90. E aí eu traço uma perpendicular ou quantas eu quiser, tá? Mas se no caso eu não quiser traçar uma perpendicular, eu quiser traçar uma reta inclinada a 45 graus, eu continuo, o procedimento é o mesmo, porque se é inclinada a 45, 30 ou 60, é com relação a alguma coisa, no caso a reta azul aqui. Então, um esquadro vai ficar em cima dela e o outro, no caso aqui do ângulo de 45 graus, eu vou encaixar o esquadro no que está em cima da reta azul, só que não mais com o ângulo de 90 graus aqui. Agora vai ser o ângulo que é a inclinação que eu quero traçar.
Se eu quisesse traçar, ao invés de um ângulo de 45, um ângulo de 30, aí eu troco o esquadro, coloco esse aqui, né, em cima da minha referência, porque o ângulo de 30 está no outro esquadro. E aí eu encaixo outro, um ângulo de 30, que é esse aqui, e aí eu traço a reta inclinada a 30 graus. Para fazer o ângulo de 60, o procedimento é o mesmo, só que eu giro, estava aqui no ângulo de 30, eu giro para que o ângulo fique o ângulo de 60 graus. E aí eu traço as retas inclinadas nas direções 30, 60, 45 e 90. Ok? Na aula passada, eu estava resolvendo um problema que dizia o seguinte. Era assim. Como é que eu traço um ângulo de 15 graus? Como é que eu traço um ângulo de 15 graus utilizando os esquadros? Eu posso encarar da seguinte forma. O que que eu tenho? Um par de esquadros. O que que eu quero traçar? Um ângulo de 15 graus. Então, eu posso pensar o seguinte. Se eu tiver um triângulo retângulo, eu sei o quê? Que esse ângulo aqui é 90. Para que esse ângulo seja 15, quanto tem que ser esse ângulo aqui? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 90 mais 15, vou chamar ele de x, mais x é igual a 180. Então, o x tem que ser igual a 75. Por quê? Que é 180 menos 90, que é 90, menos 15, que é 75. Então, eu sei, né, eu acabei de deduzir que se eu souber traçar um triângulo retângulo, onde esse ângulo aqui, eu sei que é 90 porque é retângulo. Para que esse ângulo seja 15, que é o que eu quero, esse aqui precisa ser 75. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar uma linha horizontal. Na verdade, ela não precisa ser horizontal, ela pode ser na direção que você quiser, né? Porque fica mais agradável para a gente que ela seja horizontal, tá? Mas, na verdade, ela não precisa ser. Feita a minha linha horizontal, eu vou precisar traçar agora quem, ó. Essa minha linha horizontal eu vou escurecendo aqui no meu triangulinho rosa para vocês irem ligando uma coisa à outra. Essa linha que eu tracei é essa aqui. O próximo passo é traçar agora uma perpendicular a ela. Ou seja, essa aqui, ó. Vou cobrir ela de roxo. Como é que eu traço a perpendicular? Eu coloco um esquadro em cima da minha referência e o outro encaixado no ângulo de 90 graus. Então, eu vou traçar aqui uma reta perpendicular à minha reta aqui. E agora, eu preciso traçar esse tal ângulo de 75. Mas como é que eu consigo o ângulo de 75, hein, com esses esquadros? Eu olho aqui para eles, ó, e vejo o seguinte, que 30 mais 45 é 75, certo? 30, só um instante. Bom, então continuando. Como é que eu consigo 75 graus? 30
mais 45. Aqui eu tenho um ângulo de 30 e aqui eu tenho de 45. Então, se eu juntar esses dois vértices, certo? Eu vou ter quem? Ó, juntei aqui os dois vértices. Afastei. Esse ângulo aqui é 75 graus, certo? Por quê? Porque é o 30 mais o 45. Então, eu já sei como é que eu faço um ângulo de 75. Mas o que é um ângulo mesmo, hein? É esse espaço aqui entre duas arestas, certo? Essa aqui é a aresta 1 e essa aqui é a aresta 2. E esse aqui é o vértice, certo? Então, agora, ó, nós temos quem? Isso aqui é a nossa reta, certo? Ó, isso aqui é o meu triângulo de referência. Esse meu ângulo aqui precisa ser 75. Então, o ângulo é o espaço entre duas arestas. No caso, essa vai ser a aresta 1 e essa rosa vai ser a aresta 2, certo? Essa aqui. E esse aqui, o ângulo de 75. Se a gente olhar para cá, o que a gente fez agora, que os dois esquadros se encaixaram aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os nossos dois esquadros aqui, ó, que eles ainda estão na posição aqui, o ângulo de 75 graus. Essa daqui não vai ser minha aresta 1, a aresta 2 eu vou ter que traçar, que é exatamente o que vai determinar o ângulo de 75. Aí, ó, esse é o ângulo de 75. Então, eu encosto uma das arestas, que é exatamente a aresta 1, na minha aresta 1 do desenho. E aí, ó, eu posso ir afastando aqui, fazer a minha aresta 2. E aí eu garanti o quê? Que esse ângulo aqui é 75 graus. Se eu continuar aqui o traçado, acho até que vai sair do campo de visão. Por quê? Porque eu acabei fazendo a aresta 1 muito grande. Então, o que que nós vamos fazer? Ó, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer uma paralela, ó, a essa aresta aqui, que eu já sei que já determina o ângulo de 75 graus, ó. Eu faço uma paralela a ela aqui, mais baixo, para quê? Para que eu consiga fechar o triângulo. Coloco o esquadro na direção dela, o outro para garantir que eu vou andar na linha, ó, e eu desço até onde? Até eu ver que vai fechar. Por aqui, por exemplo. E aí vocês veem como, ó, vocês estão vendo que essa linha rosa tem a mesma inclinação dessa roxa de cima? Então, se tem, esse ângulo também é 75. Então, ó, eu vou completar aqui. E aí eu consigo. Quem é esse aqui? É o ângulo de 15 graus. Tá? E é assim que eu consigo traçar o ângulo de 15 graus. E aí, ó, divisão da reta em partes iguais. Dado uma reta, ou um segmento de reta, né? O meu objetivo é dividir essa reta dada em um número qualquer de partes iguais. Como é que eu faço? Espera só um instantinho, gente. Então, como é que a gente vai fazer? Vou traçar aqui uma reta qualquer, tá? Vou traçar ela aqui com um esquadro. Uma reta qualquer.
Tracei. E aí, agora, eu vou querer dividir, certo? Vou botar até assim, ó, AB, para dizer que é um segmento de reta. Vou querer dividir esse segmento de reta em 3 partes iguais. 3 partes. Como é que eu faço? A primeira coisa é traçar uma reta em qualquer direção, de qualquer inclinação e de qualquer tamanho, saindo de uma das duas extremidades. Ou seja, eu posso traçar assim, por exemplo, ou posso traçar assim, por exemplo, também, da outra extremidade, de qualquer tamanho. Vou traçar 2 tamanhos diferentes para vocês verem que não faz diferença. Então, eu tracei uma reta, essa ou essa, de uma das duas extremidades, de qualquer tamanho, com qualquer inclinação. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar 3 unidades iguais em cima dessa reta que eu tracei, tá? Essas unidades, como é que eu faço? Eu não preciso medir, se eu não quiser. Eu posso pegar, por exemplo, o compasso, abrir meu compasso numa abertura qualquer, abrir meu compasso numa abertura qualquer, centrar aqui e marcar aqui 3 unidades, ó. Por exemplo, 1, 2, 3. Pronto, marquei 3 unidades aqui, ó. 1, 2, 3. Não importa o tamanho delas, tá? Você pode, se quiser, pegar o escalímetro e marcar 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, também pode, mas não precisa. O importante é que elas sejam iguais. E o fato de você marcar com o compasso, você garante que elas sejam iguais, certo? A mesma coisa aqui, tá? Você escolhe aí um tamanho, você entra na extremidade e marca 1, 2, 3. E aí eu vou marcar aqui para ficar mais visível. 1, 2, 3. Certo? Então, eu quero dividir em 3 partes iguais. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Traçar uma reta a partir de qualquer uma extremidade desse segmento, sendo que essa reta podia ser de qualquer tamanho, em qualquer inclinação. A segunda coisa é marcar em cima dessa reta que eu tracei 3 unidades iguais. Por que 3 unidades? Porque eu quero dividir o segmento em 3. Se eu quisesse dividir o segmento em 5 partes iguais, eu marcaria 5 unidades iguais em cima da minha reta rosa, que foi a que eu tracei. E se eu quisesse dividir em 1.000, eu marcaria 1.000, tá? E em 10.000, 10.000. Só para exemplificar que você vai rosa tantas unidades iguais quantas forem o número de partes que você quer dividir o seu segmento de reta, certo? Então, tracei a reta, marquei as unidades iguais. O próximo passo é o seguinte: ligar o último ponto da reta ao último ponto do segmento. No caso aqui, esse foi o primeiro segmento que eu fiz, o último ponto é esse, certo? Então, eu vou ligar esse ponto, ó, até até a extremidade B do segmento, certo? E quando eu faço isso, eu estou estabelecendo uma relação entre essa reta rosa e a reta roxa. A gente chama isso de coeficiente angular, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer retas paralelas a essa minha reta laranja, passando por cada um dos pontos. E como é que eu faço isso?
com os esquadros, que é o meu instrumento para traçar retas paralelas. Aí eu faço o quê? Eu coloco um esquadro na direção da reta que eu quero repetir a direção, vou até colocar o mais alto por conta da escala do desenho e em relação ao tamanho dos meus esquadros, tá? Para ver se eu faço só uma vez. Não sei se vai dar certo, mas vamos ver. Então, coloquei o primeiro esquadro aqui na direção da reta que eu quero repetir a direção, o outro aqui para fixar, e aí eu empurro esse esquadro aqui, ó. Eu empurro até aonde? Até o próximo ponto. Aí eu traço aqui a outra reta. Eu nem preciso traçar a reta toda se eu não quiser, porque o que me interessa é o ponto lá. Eu continuo empurrando até o próximo ponto. E aí eu traço, ó, uma outra. O que essas retas me ajudaram a determinar? Essas retas me ajudaram a determinar os pontos que dividem o meu segmento em 3 partes iguais. 1, 2, 3. E se eu tivesse aqui nos meus pontinhos da minha outra reta, com outra inclinação e outro tamanho, o que aconteceria? A mesma coisa. Eu vou ligar o último ponto ao último ponto, ó. Vou ligar aqui o último ponto ao último ponto. E aí agora eu vou traçar retas paralelas à reta preta, passando por cada um dos pontos, né, marcados por mim. Que esses pontos, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou transferindo essa distância da reta rosa para a reta roxa. Transferindo essa distância da reta rosa para a reta roxa. Por isso é que elas têm que ser iguais. Como você vai transferir, porque você quer dividir em partes iguais. Se você quisesse dividir em partes proporcionais, você colocaria as partes proporcionais e aí transferiria as medidas para a reta roxa. Então, vamos continuar. Vamos traçar aqui as paralelas à reta preta, passando pelos pontos. Aí vocês vão ver aqui o resultado. Coloquei aqui em cima da preta, encaixei com o meu esquadro, ó, vou empurrar. Olha aqui a coincidência. Aqui. Continuar empurrando até o próximo ponto. Ó. Determinou os mesmos pontos aqui, estão vendo? Então, é assim que eu divido uma reta em partes iguais. Então, a primeira coisa, o que é dado uma reta qualquer, um segmento, eu vou traçar uma reta de qualquer tamanho, em qualquer direção. O segundo ponto, dada a reta e traçado a outra reta em qualquer direção, eu vou marcar em cima dessa reta tantas unidades iguais quantas eu queira dividir o meu segmento. Terceiro passo, dada o segmento, traçada a reta em qualquer direção, marcada na reta que eu tracei em qualquer direção, iguais quanto o número de vezes que eu quero dividir o meu segmento, eu ligo o último ponto ao último ponto do segmento. Quarto passo. Dada a reta, o segmento, traçado a reta em qualquer direção, de qualquer tamanho. Marcado tantas unidades quantas eu queira dividir essa reta. Ligado o último ponto ao último ponto. O que é que falta fazer? Retas paralelas à reta laranja, passando por cada um desses pontos. E como é que eu faço isso? Eu faço isso colocando um esquadro na direção da reta que eu quero repetir e o outro
para segurar. Então, eu coloco e vou empurrando aqui, ó, até o próximo ponto. Continuo empurrando até o próximo ponto. E aí, eu tracei as retas e marquei os pontos no meu segmento dado, que era o segmento AB. Tranquilo?